Escola Bíblica Dominical, Igreja Júbilo Jandira. Estamos na classe Semeadores de Cristo e hoje nós estudaremos a lição 6, usando a fé diante dos confrontos. Lição preparada pelos professores Stephanie Valadão e Ciro Coelho Valadão. Revista Betel é a base do nosso estudo, série Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. Hoje, a lição 6, usando a fé diante dos confrontos. O texto áureo da lição: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. A verdade aplicada nesta lição, nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor Deus. O texto referência para esta lição está no capítulo 18 de 1 Reis, alguns versículos. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deis-se-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros e dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os versículos foram 23, 24 e o versículo 39 do capítulo 18 de 1 Reis. A introdução dessa lição nos leva: diante das crises que assolam o mundo, muitos cristãos não têm conseguido superá-los de forma bíblica e inteligente. Nesta lição, veremos que o profeta Elias encontrou força em Deus para triunfar sobre os problemas da vida. Parte 1 desta lição: Elias e suas provações. Elias profetizou em um período árduo da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. Lutando o bom combate, Elias enfrentou perseguições do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, que levaram os israelitas a se apartar do Deus vivo e adorar Baal. O método da chamada divina. Com a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, norte e sul. No século 9 a.C., o reino do norte era governado pelo rei Acabe e a rainha Jezabel, que induziram o povo de Israel a um contexto turbulento de idolatria e de paganismo. Em 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 e 31, diz assim: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebade, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Elias então foi chamado por Deus para ser seu porta-voz, recebendo a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eram um povo seleto
e que pertenciam ao Senhor. Logo, as suas práticas de vida deveriam retratar e cumprir os princípios determinados pelo Altíssimo. Quando a chamada de Deus prevalece. A cada dia a idolatria crescia e a situação piorava no Reino do Norte. No 1 Reis, capítulo 16, versículos 32 e 33, diz assim: E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. A seca castigava Samaria e Jezabel mandava matar os profetas. O caos havia sido estabelecido. Como um profeta poderia exercer seu papel diante de Deus e dos homens, se a morte lhe rondava a todo momento? Os métodos peculiares de Deus. Após profetizar que nem orvalho nem chuva viria sobre Israel, segundo as suas palavras, para fugir dos ataques do rei Acabe, Elias é forçado a uma imigração solitária. Ele se estabelece junto ao ribeiro de Querite e milagrosamente foi alimentado por corvos. Em 1 Reis, no capítulo 17, versículos 3 e 4, registra: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Não fosse o cuidado do Senhor em avisar, Elias certamente teria se assustado ao assistir os corvos chegando para lhe alimentar. Podemos dizer que o Senhor é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram sua proteção. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. A parte 2 da lição: Deus contava com Elias. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Para exemplificar, podemos ver as seguintes ordens sendo obedecidas. Deus manda para o ribeiro de Querite. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus manda para Sarepta. 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Deus manda para Samaria. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus manda para o Monte Horebe. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus manda para Betel. 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Deus manda para Jericó. 2 Reis, capítulo 2, versículo 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, porque não te deixarei. E assim foram a Jericó. Deus manda Elias ir para o Jordão.
Segundo Reis, capítulo 2, versículo 6. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Deus, um profeta e uma pobre viúva. Por que o Senhor escolheu uma pobre viúva estrangeira para auxiliar o profeta Elias? Não seria mais viável que alguém de seu povo lhe acudisse? Em 1 Reis capítulo 17, versículo 9, vemos: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. A razão da escolha de Deus é bem simples. Israel estava mergulhado em um nível assustador de idolatria, e a presença de Elias não era bem-vinda nesta nação. Se as palavras dos profetas eram rejeitadas, os israelitas não atenderiam à ordenança de Deus para socorrer o profeta Elias. Veremos mais adiante que Deus demonstrou que estava cuidando tanto de Elias quanto da pobre viúva. Um foi bênção para o outro. Na crise, a viúva de Sarepta foi bênção para Elias. Deus envia o socorro no tempo certo, nem antes e nem depois. Vamos ver 1 Reis capítulo 17, versículo 12. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Se Deus parece estar demorando, não significa que não irá nos atender. Ele tem os seus próprios propósitos. Elias chegou à casa de uma mulher que estava se preparando para a morte. Ela vivia com o filho e tinha apenas o suficiente para os dois. Depois disso, iriam morrer. Mesmo sendo viúva e passando necessidade, ela não hesitou em socorrer o profeta de Deus. Porém, por ter sido bondosa com Elias, Deus a fez prosperar em tempos de crise. Vamos ver em 1 Reis, capítulo 17, versículo 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. O Senhor socorreu seu profeta na hora da crise, primeiro por meio de corvos, depois por intermédio da viúva de Sarepta. Na crise, Elias foi bênção para a viúva de Sarepta. Estamos convencidos de que nos momentos de crise social, como a que temos vivido no mundo contemporâneo, os cristãos não devem entrar em pânico. Veja o caso da viúva de Sarepta. Essa mulher estava à beira da morte. Todas as palavras lhe eram contrárias. Para onde quer que olhasse, ela só enxergava a morte. Contudo, ao socorrer o profeta Elias, a provisão chegou à sua casa. 1 Reis capítulo 17, versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. É preciso ressaltar que a bênção chegou à casa por ser uma mulher abençoadora. Neste tempo de incertezas que atravessamos, quero lhe dar uma ótima notícia. Se antes da crise alguém era fiel em seus quilos, dízimos e ofertas, tenha certeza de que a bênção de Deus irá chegar até vocês. Disso não duvidem mesmo. Elias se apresenta e lança um desafio. Mesmo atravessando uma grande escassez de água e alimentos, havia chegado o grande momento de Elias mostrar
quem de fato era o verdadeiro Deus de Israel. Vamos ver em 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Desprovido da crença da idolatria, Elias perturbou muitos por dizer que somente Deus é Senhor. 1 Reis capítulo 18, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Confrontando o povo e os profetas pagãos. O profeta Elias sabia para o que fora chamado e não retrocedeu. Convocou o povo de Israel para o Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. 1 Reis capítulo 18, versículo 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Ali, 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. 1 Reis capítulo 18, versículo 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. E assim, munido de fé e confiança, Elias venceu o confronto. Deus foi fiel para com seu servo e lhe honrou perante todos. Assim acontece com os servos de Deus na atualidade, onde os confrontos do império das trevas chegam a todo momento. A resposta divina é em meio à fé. Em meio às adversidades da vida, devemos confiar em Deus com todas as nossas forças. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. O profeta Elias nos faz ver que confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode fazer. No livro de Salmos 91, versículo 2, diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando rogamos ao Senhor com toda a nossa devoção, a resposta vem pelos modos mais diferentes, como no caso da resposta a Elias no Monte Carmelo, frente aos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Após a oração do profeta Elias, caiu fogo do céu, e o Senhor consumiu completamente o holocausto, a lenha, a pedra e o pó, e ainda lambeu toda a água que estava no rego. 1 Reis capítulo 18, versículo 38. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A amplitude mais significativa da ação de Deus no Monte Carmelo foi que
todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram em única voz: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Altar restaurado, glória de Deus e abundante chuva. Depois de mostrar o seu grande poder diante de todos, e Elias acabar com todos os profetas idólatras, o Senhor ainda tinha mais bênçãos a oferecer. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Isso demonstra que a idolatria instalada em Israel impedia a ação de Deus. Há, portanto, boas razões para termos a certeza de que, quando o Senhor decidiu sobre o retorno de Elias a Israel, o triunfo já estava garantido. Contudo, para a vitória ser completa, primeiro era necessário haver conserto. No âmago da questão, era imprescindível haver arrependimento e a expressão da glória de Deus. Cumprido estes requisitos, era a hora do Senhor derramar uma abundante chuva sobre aquela terra, mostrando assim que só existe um Deus. A conclusão desta lição nos leva a crer: vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou que de fato o Senhor é Deus, todo-poderoso e, portanto, merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. Esperamos que os objetivos dessa lição tenham alcançado a todos. Ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir, mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre e, por fim, apresentar que Deus responde com fogo. Aleluia! Esta lição, usando a fé diante dos confrontos, nos leva a um ponto de equilíbrio para as nossas vidas, de fé, de esperança e de confiança num Deus que realiza grandes obras, grandes milagres. Nós queremos aqui agradecer a atenção de todos os nossos amados irmãos em Cristo e os esperamos até a próxima aula. Deus os abençoe. Amém. Escola Bíblica Dominical, Igreja Júbilo de Jandira.